vamos trabalhar aqui com média aritmética, com potenciação e radiciação. São 3 assuntos de extrema relevância, ok? Por exemplo, vamos imaginar que eu queira saber qual é a idade média de um grupo de 5 pessoas, por exemplo. Um tem 30 anos, outro tem 38 anos, outro tem 19 e assim por diante. Então eu quero saber a idade média, a média aritmética, ou seja, somar todas as idades e dividir pelo número de participantes. Então vamos imaginar que o primeiro entrevistado tem 25 anos, eu adiciono aqui. Depois o outro tem 19 anos, eu adiciono aqui. O outro tem 43 anos, eu adiciono aqui. São 3 elementos. O outro tem 13 anos, eu adiciono aqui. É o quarto. Então, vou lá para o quinto elemento que tem uma idade de, digamos, 29 anos. 29 anos. Né? Muito bem, então os 5 elementos estão aí. Eu quero saber qual que é a média aritmética desses 5 elementos, dessas 5 pessoas aí. A média aritmética é conhecida por x barra. Muito bem, então x barra está aqui, nessa tecla aqui, está em azul. Portanto, eu preciso acionar o azul. Na hora que eu aciono o azul, aparece o Gzinho aqui correspondente a essa tecla, dizendo que ela está acionada. E aí eu vou buscar esse valor aqui. Na hora que eu digitar aqui, não vai aparecer o 0, certo? Vai aparecer o resultado da tecla azul. Muito bem. Então, dá 25,8 anos é a idade média daquele grupo de 5 pessoas. Ok? Serve para efeito estatístico, né, utilizado muito como amostra, como média, enfim, tem uma série de aplicações. Vamos fazer mais um cálculo aqui. Então, eu vou limpar, a limpeza aqui é feita nessa sequência de tecla, eu já não tenho nenhum x barra mais aqui, certo? Lá, dá um erro aqui. Muito bem. Então, vamos imaginar que eu tenho agora esses 5 elementos e eu quero saber qual que é a altura média deles, por exemplo. O primeiro diz que tem 1,75, né? 1,75, certo? Né? O segundo diz ter 1,90 m, 1,90 m. O terceiro elemento diz que tem 1,38 m. O quarto elemento diz que ter 1,65 m. E o quinto elemento diz que tem 1,76 m. Calculando a média aritmética da altura, ou seja, a altura de 1,69 m. Essa é a média. Se quisermos aumentar aqui para 4 casas, por exemplo, né, vai mostrar que é 1,68 m, né? 1,688. Então, limpando aqui a memória, a gente encerra então a apresentação da média aritmética, né? É mais um dos recursos utilizados. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com a taxa de juros simples, as taxas correspondentes, as taxas que a gente pode chamar de proporcionais, podemos então dividir ou multiplicar, certo? Por exemplo, eu tenho uma taxa de juro anual de 16,5%, quero saber a taxa mensal, é apenas dividir por 12. Aqui eu chego na taxa mensal, 1,375. Ou se eu tenho, por exemplo, uma taxa anual de 18,5%, eu quero saber 18,5%, né? Por exemplo, limpando aqui, 18,5%. Eu quero saber a taxa diária, né? 360 dias ou 365 dias eu tenho essa taxa diária aqui. Porém, no caso de juros compostos, né, eu não posso fazer simplesmente uma divisão ou multiplicação. Eu preciso fazer um outro tipo de operação. E esse outro tipo de operação chama-se radiciação ou potenciação. A radiciação é o contrário da potenciação. Extrair raiz de um determinado número ou elevar a um determinado número. Por exemplo, se eu
for trabalhar no juro simples, um exemplo, 2%, 3 meses, eu vou simplesmente multiplicar por 3. Eu tenho aqui 6%. No caso de juros compostos, eu não posso fazer isso. Eu preciso fazer a seguinte operação: 2%, vou dividir ele por 100 e vou tirar o símbolo percentual e vou somar 1 aqui. Somo 1. Né? Esse valor eu vou elevar a 3. Não posso simplesmente multiplicar por 3. Eu vou elevar a 3. Essa tecla aqui, certo? Né? Aí eu faço a operação inversa. Né? Eu somei 1 e dividi por 100. Não, dividi por 100 e somei 1. Agora eu tiro 1 menos, e multiplico por 100. Faço o caminho inverso. Vai dar 6,1208, diferente de 6% no juros simples. E aí nós precisamos trabalhar com essa perspectiva de potenciação ou de radiciação, que é o inverso. Então, 6,12% equivale a uma taxa mensal de juros de 2% no regime de juros compostos por um período de 3 meses. Então, vamos fazer essa situação inversa. Ou seja, se eu pegar 2 no juros simples, se eu pegar os 2% e multiplicar por 3, eu vou encontrar 6%. Se eu pegar os 6% e dividir por 3, eu chego nos 2%, que é a taxa inicial que nós começamos a trabalhar. Nos juros compostos, o que foi feito aqui? Foi feito o seguinte: 2% elevado a 3. Mas como eu não posso elevar 2% elevar a 3, eu preciso transformar ele em decimal, somar 1 e depois eu faço a operação inversa. Então, resultou em 6,1208%. Então, vamos ver se extrair raiz cúbica deste número aqui, a gente chega nos 2%. Né? Exatamente uma situação inversa. Muito bem, então eu vou pegar esse número, certo? Vou dividir por 100, certo? Vou dividir por 100 e somar 1. Somo 1. Agora, eu vou extrair a raiz cúbica desse número aqui. Extrair a raiz cúbica, mas eu não tenho raiz cúbica aqui, porque esse sinal de raiz aqui, quando não tenho nada aqui, significa que é raiz quadrada. Então eu não tenho como extrair a raiz cúbica na calculadora financeira HP12. Nossa, que absurdo isso! Não podemos conviver com uma situação dessa natureza. Engano, pessoal. Por quê? Porque nós temos uma outra saída que preenche essa lacuna de forma técnica perfeita. Que é o seguinte: raiz cúbica de um determinado número, desse número, por exemplo, de 1,0612, é a mesma coisa que elevar esse número a 1 sobre 3. Se for raiz 13ª, por exemplo, é 1 sobre 10, 1 sobre 13, e assim por diante. Então, eu tenho esse número aqui e vou fazer o seguinte, ó. Preciso extrair a raiz cúbica ou elevar a 1 sobre 13. Então, 1 sobre 3. Então, eu vou chamar esse número 3 e vou inverter ele, ou seja, eu vou dividir ele 1 sobre 3. E vou elevar ele. Daí, eu pego esse número, subtraio 1 e multiplico por 100. Cheguei exatamente nos 2%. Tá? Então, esse é o mecanismo para calcular as taxas equivalentes. Quando a gente fala de juros compostos, a gente fala de taxas equivalentes. 2% equivale a 6 ponto alguma coisa trimestral. Mensal aqui no caso. E quando nós falamos de juros simples, nós falamos de taxas proporcionais. 2% é taxa proporcional dos 6% no trimestre, né? 2% mensal. Mas como o nosso foco é juros compostos, vamos fazer mais uma simulação importante aqui. Né? Vamos fazer então mais uma simulação importante aqui. Vamos trabalhar, por exemplo, com uma taxa de 18,5% ao ano e eu quero calcular a taxa diária. Então, 18,5% ao ano. Essa é a taxa anual. Eu quero calcular
a taxa diária dessa taxa aqui, né? Quero calcular a taxa equivalente a 18,5%, a taxa equivalente diária. Muito bem, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, vou dividir por 100 e vou somar 1. Somo 1. Dá o 18,5%. Entra com ele, 360 dias, inverte e eleva. Né? Muito bem, inverteu, elevou. Né? Agora, se nós aumentarmos o número de casas, vai perceber que tem uma dízima tremenda aqui, né? Por exemplo, posso pôr 8 casas aqui. Seria interessante trabalhar com bastante casa aqui. Então, eu pego esse valor aqui, subtraio 1 e multiplico por 100. Né? Então, essa taxa diária equivalente a 18,5% ao ano, né? Essa é a taxa equivalente diária de 0,04716,189%. Vamos inverter então essa dinâmica aqui, né? Eu vou pegar esse mesmo valor aqui, eu vou dividir por 100, somar 1, e agora eu vou elevar 360. Na ida, eu extraí raiz 360, ou elevei a 1 sobre 360. Agora, na volta, eu elevo a 360. Então, 360 eleva. 1 menos 100 vezes. Cheguei nos 18,5%, a taxa anual. Vamos trabalhar essa taxa anual para uma taxa mensal, apenas para fixar melhor aqui os nossos entendimentos. Eu vou pegar esse valor aqui, vou dividir por 100, vou somar 1, certo? Aí agora vou extrair raiz 12ª e vou elevar a 1 sobre 12. Então, 12, 1 sobre 12, eleva, dá essa taxa aqui, 1 menos 100 vezes. Então, a taxa equivalente a 18,5% ao ano, a taxa equivalente mensal é de 1,42457484 e se colocarmos mais casas aqui, por exemplo, né, aparece mais casas aqui e tudo mais. Então, vamos voltar então dessa taxa equivalente mensal para a taxa anual, fazendo o mesmo mecanismo. Dá um entra aqui e vou dividir por 100, vou somar 1 e vou fazer o quê? Vou elevar a 12ª potência. Vou tirar 1 menos 100 vezes. 100 vezes. Está aí os 18,5%, né? A nossa famosa taxa de 18,5%. Essas eram as explicações que eu tinha a trazer para vocês. Não temos aqui a possibilidade de extrair enésima, né, raiz enésima de uma certa taxa, porém essa raiz enésima ele se resolve com a potência de 1 sobre n. São pequenas dicas para quem tem algumas dificuldades de fazer a operação nessa calculadora importante aqui. Espero que tenham gostado dessa explicação. Volto com mais e mais explicações sobre outros recursos da calculadora. Posso até estar repetindo, digamos, os mesmos tópicos com valores diferentes, com enfoque diferente, com uma visão diferente para a solução dessas situações. Peço aí encarecidamente o seu like, curtam, comentem e compartilhem. É muito importante. Mais importante é se inscreva no meu canal, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, @professor Yanasi. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvidas que eventualmente surgirem em minhas explicações. Até mais, trarei novos assuntos importantes para que possamos aí tirar dúvidas a respeito de cálculos financeiros.